Você já conseguiu observar que existem pessoas muito capacitadas nesse mercado, no mundo? Pessoas com grandes faculdades. Vamos pegar no contexto geral. A medicina, direito, grandes outras faculdades, que não vem ao caso aqui. Mas pessoas com doutorado, mestrado, pós-graduação, PhD, mas que não conseguem sair do lugar. Eu bato isso muito na tecla para tentar motivar as pessoas que não têm um terceiro grau completo ou que nem chegaram a finalizar o segundo grau. Eu conheço a história de pelo menos aí, olha, não tem nem base de quantas histórias eu conheço de pessoas que fizeram sucesso na vida e a maioria delas não tem o terceiro grau, não tem nada disso. Por que eu estou querendo dizer isso? Que o fator primordial para que você possa conquistar os seus objetivos, primeiro, é você ter um emocional extremamente equilibrado. Por isso que todo mundo bate na tecla da inteligência emocional. Foi onde deu um boom na minha vida. Nos últimos 5 anos, o crescimento que eu tive foi gigantesco. Perto de muitas pessoas que vivem aqui. Eu vivo numa cidade de 12 mil habitantes. Eu tive sim um grande passo na minha vida através da inteligência emocional. Descobri como é que faz para eu ter inteligência na minha área emocional para que eu possa crescer. Então, compreender as coisas à minha volta. Para começar, eu quero que você entenda que você cria o seu próprio destino. Tudo que você faz e acredita, ideias, crenças, atrai para você de volta. Então vou dar um exemplo de duas coisas boas. Uma pessoa que é grata pela vida dela, que ela é grata pelas pessoas, tem gratidão, olha uma pessoa crescendo na vida, e ela fala assim, olha só que maravilha, a pessoa prosperou, eu quero aquilo ou mais que aquilo e tudo mais. Você pode ter certeza, uma pessoa é assim, automotivada, automaticamente coisas boas vêm para ela também. Nós somos um imã. A gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. Todas as coisas que você pensa, as coisas que está na sua mente, aquilo é voltado para você. Por isso que não adianta você esperar colher os frutos sem plantar a semente. Não existe possibilidade. Se nós pegarmos na área da física, eles chamam de a lei da atração, tá? É tudo que você pensa, você sente, você flui e aquilo atrai, é atraído para você. Por isso que eles falam muito de você ter pensamentos de prosperidade e abundância, para que isso acaba indo para o universo e voltando. Mas eu vou há 2 mil anos atrás. A Bíblia fala assim, Jesus diz, dar para receber. Ele não falou para você, recebe primeiro. Então, um exemplo, se você é uma pessoa que fala assim, olha, eu quero, olha, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso assim, assim, assado. Quando eu tiver finalizado tal coisa, eu vou fazer assim, assim, assado. Você está esperando o ter primeiro para antes ter que fazer. Existem 3 tipos de crença que eu falo num outro vídeo. As 3 principais crenças do ser humano é identidade, que é a autoimagem, o fazer e o ter. Ou melhor, ser, fazer e ter. Para começar, o ser. O que é o ser? O eu sou. Quando você coloca na sua vida assim, a minha vida é uma droga, eu sou incapaz, eu não sou bom, eu sou uma pessoa péssima, automaticamente você está declarando o quê? Só coisas negativas. Depois do sou, você também acha que você não tem condição de fazer. Então, eu sou incapaz, eu não sei fazer. Automaticamente você não tem. O que é o ter? É o merecimento. Muitas pessoas têm bloqueio, têm travas emocionais no merecimento, porque quando era criança, não sei se é você, mas no meu caso foi. Eu desbloqueei isso da minha vida. Mas no meu caso foi. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu queria ganhar um carrinho de presente, nós não tínhamos condição. Eu sempre brinco que eu falo assim, olha, quando a gente era, né, numa situação mais difícil, era pobre mesmo, a gente morava no cemitério, aí todo mundo fica todo dramático, nossa, que judiação. Mas na verdade morava uns 30 metros ali do cemitério, mas é uma brincadeira para dar aquela quebrada no clima. Então, nós não tínhamos condições, era casinha de telha de ternite, forrinho de madeira, mas assim, meu pai sempre muito batalhador, minha mãe contando que venceram na vida. E nesse intermédio eu lembro de um aniversário que teve. E você sabe como que é aniversário? Você já deve ter passado alguns aniversários bons na sua vida e outros que você não tem boas memórias, boas lembranças, né? E aquele aniversário eu olhei na televisão, bendita televisão da época, que tinha um carrinho de Fórmula 1, assim, né? Porque o Ayrton Senna era o cara da vez, né? E você apertava uma sanfoninha e o carrinho saía andando. Cara, é uma besteira hoje olhando isso, né? Mas na época, meu, brilhava os meus olhos. Você já teve essa sensação de brilhar os seus olhos quando você teve vontade de alguma coisa?
aquele sonho de ter aquele negócio, aquele desejo ardente de ter aquilo lá. Então, justamente aquele sentimento que eu tive. Só que minha mãe não tinha condições. Ela falou, não, não posso, não tem. A gente, olha, você acha que dinheiro dá em árvore, dinheiro dá em capim? Você acha que meu bolso sempre tá cheio de dinheiro, sabe? Aquelas coisas que aparentemente parecem simples, mas são os que bloqueiam a nossa crença de merecimento. A gente não se sente merecedor. Mas não veio o caso. Eu quis falar dessas três para você compreender que dessas três crenças, se elas não estiver muito bem equilibradas em todas as áreas da sua vida, acabou, esquece. Por isso que você não dá resultado. É simples assim, tá? Se você pega assim, uma pessoa, tá? Que ela constrói a sua base num mundo com princípios errados, automaticamente a casa dela não vai ser alicerçada. A própria Bíblia ensina de novo que a sua casa ela tem que estar feita, ela tem que estar construída sobre a rocha e não sobre a areia. Então ali você já vê que tudo tem que ser construído. Qual foi a sua base? Desde o seu nascimento até os 7 anos, até depois do segundo ciclo, até os 14. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque se você quer ter uma transformação na sua vida, eu vou te dar aqui várias dicas. Mas o principal delas, tudo bem que essas dicas aqui vai fazer você brilhar sua mente, vai fazer tudo, mas o principal delas é você entender que nós temos uma programação dentro de nós. E essa programação, às vezes, ela não consegue fazer com que as áreas da nossa vida sejam equilibradas. Se nós formos um pouquinho mais a fundo, o próprio cristianismo nos ensina que nós somos um ser de 3 esferas. Nós somos um ser espiritual, que nós temos um corpo e uma alma. Ou melhor, corpo, alma e espírito, beleza? A alma é dividida por esferas também. Sobre a sua alma, ela, como a minha, tem desejos, vontades, emoções, sentimentos, beleza? Marco, onde você está querendo chegar a isso? Eu quero chegar para você que, primeiro, para nós sabermos quem nós somos, o que nós falamos, nós temos que abdicar de alguns julgamentos. Que todo pré-julgamento é coisas que você aprendeu errado na sua vida. Por isso que às vezes eu costumo falar que muitas pessoas vivem uma mega mentira na sua vida. A vida que você leva é uma mentira. Por quê? Porque a verdade dói, mas ela transforma. Tá? Por que eu quis falar de religião aqui um pouquinho para você compreender? Porque existe uma crença no hinduísmo. Olha, eu gosto de estudar várias religiões para você entender que no final das contas, vamos se dizer assim, o fundamento e o principal objetivo é o mesmo. É de salvar as pessoas, é das pessoas poderem se conectar com um ser espiritual que existe dentro delas e fora delas também. Eles têm uma crença, todos, mas é fantástico essa crença hinduísta que ela fala que cada pessoa ela vive numa casa com 4 cômodos, que é o cômodo físico, mental, emocional e espiritual. Que esses 4 cômodos têm que estar extremamente alinhados, tá? Por isso que eu bato muito na tecla falando sobre inteligência emocional, porque é através das nossas gerenciações, da gente poder gerir os nossos sentimentos e emoções, a gente consegue equilibrar o resto. Então, exemplo, se você é uma pessoa que você não tem tanto conexão espiritual com o seu Criador, com o seu Deus ou com quem seja, automaticamente você tem um vazio dentro de você. Se você tem um corpo acima do peso, muito abaixo do peso, você também não está conectado com a sua essência. Eu não estou dizendo que tem que ser forte, musculoso, maravilhoso, não, mas você tem que estar dentro de um padrão. Lógico, Marco, mas eu sou feliz assim mesmo. Olha, eu garanto, uma pessoa feliz é uma pessoa que ela tá assim, corpo, alma e espírito extremamente equilibrados. A parte mental dela tem que estar muito boa. Então vou dar outro exemplo para você. O emocional. Quantos de nós não temos problemas todos os dias? Como é que você está sobressaindo sobre os seus problemas? Você foge de problemas ou você fica nos problemas? É aí que está a jogada. Então assim, eu quero dar para você 7 dicas muito simples que isso pode fazer uma virada de chave na sua vida e automaticamente você milimetricamente ter grandes resultados. Por que eu falo milimetricamente? Eu sempre falo isso para as pessoas que eu dou consultoria, mentoria, para os meus colaboradores nas 3 empresas que eu tenho e tudo mais. Eu falo assim para eles, você precisa estar extremamente conectado com você. Você precisa conhecer a fórmula do bolo. Cada um tem um forno diferente, mas a fórmula do bolo é praticamente a mesma. Não há possibilidade de você ter uma vida boa sem antes saber que na preparação, presta atenção que isso aqui é fundamental, na preparação e no treinamento você precisa suar muito, para que você não sangre durante a batalha. Uma pessoa que ela não sangra durante a batalha, ela sua muito na sua preparação.
Se você ver, tem um livro, até eu li o livro aqui, ele fala sobre a arte da guerra, que a equipe e os soldados eles eram tão preparados antes das guerras que quando chegavam nas guerras eles achavam muito fácil, né? Que pessoas até morriam na preparação de tão pesado que era. Então, grava essa frase. É muito mais fácil você suar, você dar a sua vida na preparação para que a batalha ela seja muito tranquila. Você pega o exemplo de um lutador de MMA, se o cara se doa, se concentra e faz aquela preparação, aqueles poucos minutos onde ele sobe no octógono ou no ringue, ou como é que você chama, ele consegue não sangrar em ordem de batalha naquele momento. Então vamos lá, 7 dicas rapidinho. Espero que você adentre nessas 7 dicas e que você realmente tenha uma transformação na sua vida. Bora lá. Primeiro, observe e analise o seu próprio comportamento, porque isso é muito importante. Autoconhecimento. Se você se conhecer, você vai saber suas habilidades, suas crenças, você vai descobrir suas fraquezas e suas fortalezas. Automaticamente você consegue ter bons resultados na vida, porque você sabe os caminhos que você pode andar ou não. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem problemas com algum tipo de vício. Estou dando exemplo da bebida. E ela consegue sair desses vícios. Primeira coisa, ela tem que se conhecer e saber que ela é fraca nesse sistema. Então, primeira coisa que ela precisa fazer é se afastar de boteco. Vou dar um exemplo de uma pessoa que procrastina para ter resultados. Eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo, você procrastina como eu, como milhares de pessoas. Mas qual é a diferença? Quando você sabe que você vai procrastinar, primeiro, o que eu faço? Hoje eu amo ler livros, mas na época eu odiava ler livros. Eu confesso, eu terminei a faculdade de Direito em 2008 sem ler um livro. Eu comecei a ler livro há 5, 6 anos atrás, então quer dizer que foi na média de 2018 que eu comecei a ler livro, porque eu estava desesperado, num momento de muita dificuldade, e eu tive que correr atrás, ou eu ia morrer na praia, tá? E hoje eu sou apaixonado, mas mesmo assim, tem semanas que eu estou muito atarefado que eu acabo deixando a desejar, então eu falo lá, procrastinei, por quê? Porque eu dou, às vezes, lado para preguiça, ou eu vou deixar para amanhã, porque eu vou acordar mais cedo, eu vou pegar, e acaba rolando. Então procrastinação também faz parte do autoconhecimento. Segundo ponto, domine suas emoções. E logicamente eu falo, inteligência emocional, não tem como você não falar. Para dominar suas emoções, você precisa conhecer as suas emoções, tá? E não ter outra maneira se você não fizer isso. Eu dou algumas dicas para quando as pessoas estão aqui, Marco, mas como dominar? Exemplo, no momento de explosão, quais são as coisas que você pode fazer para não falar besteira? Porque quando a gente ativa a ira, algo dentro de nós, o que acontece? A gente acaba falando besteira. Então primeiro eu falo, a pessoa, respira 5 vezes. Antes de responder qualquer pergunta pesada ou qualquer coisa que faça fazer você sair da linha. Segunda, meditação, caminhada, corrida, pilates, coisas que faz com que você se conecte com você mesmo e faz você relaxar. E logicamente, dominar suas emoções, nada mais do que conhecimento daí. Não é autoconhecimento. Autoconhecimento é você se conhecer. Conhecimento, adquirir sabedoria. Quem é sábio tem entendimento das coisas. Então quando alguém, exemplo, hoje eu sou assim, uma pessoa ela vem, ela tá brava, ela desconta várias palavras em mim e tudo mais, eu sei que aquilo que ela tá falando é uma programação. Um pé de chuchu não dá abobrinha, entende? Uma pessoa ferida, ela é capaz de ferir outra pessoa. Agora uma pessoa que é amor, automaticamente ela não tem coragem de ferir outra pessoa, ela dá amor. É simples assim. Terceiro ponto fundamental, aprenda a trabalhar as suas emoções negativas. Por que eu bato muito nessa tecla? Porque você deve ver no ambiente de trabalho, famílias, que aquelas pessoas que vivem assistindo aquelas novelas maravilhosas, aquelas coisas de doido lá, muita rede social, muita porcaria, porque falaram para mim esses dias, não, a rede social só está estragando as famílias. Não, as famílias estão se estragando. A rede social, ela tá lá. Ela não cheira e não fede se você não olhar, entende? É a mesma coisa novela. Faz mais de 10 anos que eu não assisto televisão brasileira e para mim tá tudo bem. Eu não sei de notícia porque ela não vai me trazer conhecimento e crescimento. Pelo contrário, fala em livros aí, eu tô dentro. Livros é aprendizado, entendeu? Um bom curso, uma boa palestra. Pega uma pessoa que é motivacional na rede social, aí sim você vai ter crescimento. Então, aprenda a trabalhar suas emoções negativas de que maneira? Quando alguém for falar uma fofoca para você, corta a pessoa. Fala, não, eu não quero saber. Você viu? Você presenciou? Você fez parte do plano? Não, então eu não quero saber. Nossa, você precisa modificar isso. Marco, como é que eu modifico então esse tipo de emoção negativa? Primeiro, modifique os seus ambientes. Se você vê que os ambientes que você anda é tóxico, ou você se transforma para transformar aquelas pessoas, ou vaza de lá.
eu prefiro mil vezes vazar de lá. Eu não gasto meu tempo com coisa que não me dá lucro. E quando eu falo lucro, não é isso aqui não, lucro é aqui, tá? Porque aqui vai fazer eu ter isso aqui. Deu para entender, né? Quarto ponto interessantíssimo e muito importante. Aumente a sua autoconfiança. O que você deseja, qual é o seu objetivo, saber onde você quer chegar. Tudo isso te traz uma autoconfiança, porque você é um ser ilimitado, autodidata, extremamente extraordinário, com grandes capacidades e habilidades. Aonde está isso? Dentro de você. A partir do momento que você se autoconhece, você sabe que você é filho de um criador, então você é um quê? Um criador também. Marco, mas como assim um criador? Então eu vou criar ser humano? Não, não. Presta atenção. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando você é semelhante a alguém, é como se você moldasse essa pessoa. Quando você molda, Deus não criou as coisas, você é capaz de criar também. Olha todas as coisas que existem no mundo. Fala, Marco, mas todo mundo já criou tudo. Então tá bom, pegue algo que já está criado e inove em cima. Tá? Na minha cidade aqui, todo mundo sabe, eu vejo assim, ó, hoje eu vejo tantas oportunidades hoje estando com a cabeça fixada e conectada, com as minhas emoções extremamente equilibradas, eu vejo tanta gente batendo a cabeça na parede e não sabendo para que lado ir. É justamente isso. Autoconfiança é tudo. Quando você descobre quem você é, ninguém te segura. Quinto ponto fantástico e importante, aprenda a lidar com as pressões. Como isso, Marco? Exemplo, tem medo de falar em público, vai lá e fala. Ah, mas você não sabe. Sabe que o medo é apenas um sentimento? Tem medo de altura. É alguém que colocou medo em você. Quer quebrar essa objeção? Pula de paraquedas. Ah, Marco, mas é fácil você falar. Eu confesso, eu tive muitos medos. Um deles é falar em câmera. E hoje eu tenho uma facilidade tão grande de falar em câmera, falar em público. E por mais que eu toquei praticamente 20 anos de som ao vivo, toda vez me dava frio na barriga. Para você ter uma base, eu não vou contar o santo, mas o milagre eu conto. A primeira vez que fui fazer som ao vivo eu tinha 14 anos. Olha para você ver. 14 anos eu fui lá, arrebentei corda de violão, mega nervoso, mas nervoso. Já ficou nervoso em algum momento ou não? Meu, eu fiquei, arrebentei a corda do violão, tocando, de nervosismo, suava que nem uma porca véia. O que aconteceu? Tinha um amigo muito sarrista nosso lá, ele foi o precursor de, acho que, de eliminar minhas vergonhas. Eu já tava tocando, ele falou, vocês aceitam um pedido? Nós falamos assim, nem sabia tocar nada direito. Aceita sim, ele falou, para de tocar. Meu, aquilo rocheou. Todo mundo que estava assistindo ali no restaurante, ele deu risada. Pensa uma vergonha, um sentimento de humilhação. Mas aquilo traz o quê? Eu poderia ter dois destinos, ou fugir de lá e sair e enfiar a cabeça dentro de um buraco que nem um avestruz, ou eu treinar e praticar mais para poder tocar melhor, né? E foi o que eu fiz, né? Então, assim, são esses pontos que você precisa compreender. Como é que você lida mediante as pressões? Prioriza o que é importante e coloca a meta. Simplesmente, o que você quer fazer hoje? Quais os seus objetivos? Exemplo, eu quero emagrecer. Beleza, então tá bom. Quais são as pressões? Quais são as coisas que pressionam você? Ah, Marco, eu gosto de sair à noite e comer. Então tá bom. Então você vai regular isso. Primeira coisa, você vai jantar uma comida saudável antes de sair para você não sair com fome. Então existe N coisas, mas aqui não veio ao caso, esse vídeo não é para isso. Sexto ponto, não tenha medo de se expressar, de expressar o seu sentimento. Então, exemplo, eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa gaga, tinha uma gagueira violenta. E ela foi fazer, tentou de tudo, foi em médico, tentou de tudo e não conseguia sair. Não conseguia sair essa gagueira dela, mas não falava, atrapalhava a vida dela demais. E já com seus 50 e poucos anos, ele foi no hipnoterapeuta e eles fizeram lá um momento de hipnose, foi ao vivo, foi lindo aquilo lá. E ele pegou e no momento ali, muito tranquilo, a pessoa consciente, falando ali tal, com o olho fechado, ele fez aquela famosa regressão que eles falam, faz ele voltar naquele problema, aquela causa principal. E aí aonde ele descobriu que ele com 3 anos, o pai dele repreendeu ele e falou, se você chorar, você apanha, engole esse choro. E aquela emoção, aquele impacto emocional foi tão violento que as lágrimas daquele choro fez com que ela ficasse com um soluço. Resumindo, fizeram um momento de cura ali, né? Um momento ali de libertação, vamos dizer, de reprogramar aquele momento. E eu confesso para vocês, eu vi a pessoa falando normal 5 minutos depois. Então eu falo assim, por que é muito importante a gente não ter medo de expressar os nossos sentimentos? Porque quando você elimina, você joga para você, mas Marco, eu não acredito nesse negócio de hipnoterapia. Bom, eu acredito, eu acho espetacular.
Tudo bem, vai no seu pastor, vai no seu padre, vai num confidente. Não é, presta atenção, quando eu falei um confidente, tem que ser uma pessoa que ela seja importante para você. Exemplo, um terapeuta, contratar um consultor, um mentor, que eu já ajudei muitas pessoas com problema. A pessoa já fazia 2 anos que estava tomando remédio para depressão, ansiedade, 4 tipos de remédio para insônia, e eu ajudei ela a se libertar disso. Hoje é uma pessoa extremamente feliz, família completa, extremamente reestruturada, né? Então, assim, existe N maneiras. E a pessoa fez o que comigo? Que primeira coisa, ela liberou as emoções que estavam dentro dela, né? E assim a gente conseguiu trabalhar. E 7 e último, que eu acho mais importante, quer dar certo na vida, quer ter sucesso, que esse é para acabar o Goiás. Desenvolva o sentimento de empatia. O que é isso? Há 2 mil anos atrás, Jesus falou praticamente a mesma coisa, um pouquinho mais pesado, dizendo: tenha compaixão do próximo. O que é isso? Se colocar no lugar da pessoa. Um trabalho que eu faço muito grande com os meus colaboradores das minhas empresas sento com eles. Eu sou preparado em gestão administrativa e gestão de pessoas, então eu sento e faço minhas mentorias com eles, faço bate-papo, treinamento, faço ali sessões ali não é terapia porque eu não sou terapeuta, mas assim, sessões de coach. Então eu preparo eles, eles abrem o coração para mim, a gente conversa, porque através disso eles conseguem trabalhar melhor dentro da empresa, eles conseguem ter um desenvolvimento melhor. Nós sabemos que não tem como você dividir os problemas fora da empresa, dividir, separar com o momento de trabalho. Contanto que a maioria de nós trabalha no mínimo 8 horas por dia. Eu quero que você entenda isso. Você precisa ter empatia com quem? Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Entender por que o filho age daquele jeito. Não é da maneira que você quer. Tudo bem que tem que ter limites. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, 2 princesas lindas e uma rainha extraordinária. Mas eu preciso entender eles. Não é deixar eles montar em mim. Muitas pessoas falam, porque as famílias estão sendo destruídas, a internet. Não. É os pais que estão abandonando e deixando os filhos à mercê com aquela tecnologia errada. Na minha casa tem regras. Mas eu preciso entender as minhas filhas. Como que eu consigo entender? Bom, elas não vêm com manual de instrução. Tudo bem, mas primeira coisa, ame. Mesmo repreendendo, ame. Segundo, bons livros que vai te ensinar. Ou melhor, pegue um mentor bom, um consultor bom e joga limpo. Falando, não estou conseguindo cuidar do meu filho. Dentro das escolas, hoje eu falo com muitos professores, eles falam assim, está impossível cuidar das crianças. O problema não é as crianças, é a base dentro de casa. Então por isso que desenvolva o sentimento de empatia. Não tem. Se importar com pessoas é importantíssimo, porque você compreende as dores das outras pessoas e você consegue entender que às vezes as suas dores são mínimas. Como eu falo sempre para as pessoas que vêm aqui, eu falei, para você tá difícil? Geralmente eu mostro um videozinho de uma criancinha de 1 ano com câncer. E a pessoa cortando, raspando o cabelo dela para entrar numa quimioterapia. Sua vida tá difícil ainda? Garanto que não tá. Antes de mais nada, eu peço para você apertar o like, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas para ajudar o canal a crescer. Beleza? Um forte abraço.